No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que eu acho que todo horticultor, mesmo que seja um horticultor amador, caseiro, e que tenha uma horta pequenininha como essa aqui que eu tenho na minha sacada, com 2 metros quadrados, sempre fica muito alegre, muito satisfeito e muito orgulhoso de chegar nesse ponto, que é o ponto da colheita. E hoje eu quero compartilhar com vocês a colheita de tomate italiano aqui na minha horta e que foi fruto de uma planta cultivada num vaso auto-irrigável feito com uma embalagem PET de um galão de água aí de 6 litros mais ou menos. Vocês vão ver como uma planta, mesmo cultivada num recipiente pequeno, desde que sejam tomados alguns cuidados importantes, principalmente em relação à adubação, a planta te responde com frutos muito bonitos, muito saborosos e muito vistosos, e que quando vão para o nosso prato só nos dão alegria. Se você então curtiu a proposta de hoje, aproveite e inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e colegas, acione o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha, porque isso é sempre uma alegria para nós, saber que nós estamos conseguindo agradá-los, e assim a gente consegue trazer outros conteúdos importantes e relevantes para vocês. E venham comigo no vídeo de hoje que nós só vamos ter imagens belíssimas de coisas que vão para o nosso prato, para serem saboreadas no momento oportuno. Solta a nossa vinheta aí. Como eu falei na abertura de hoje, eu vou compartilhar com vocês a colheita de tomate italiano cultivado num vaso auto-irrigável e que não é um vaso muito grande não, vocês vão ver quantos tomates nós vamos tirar dali. E para que a planta apresente uma produção como essa que vocês vão ver aqui, eu preciso compartilhar com vocês algumas dicas importantes, principalmente relacionadas ao solo desse vaso, que tem que ser sempre muito bem aerado, muito bem adubado e preferencialmente coberto com uma camada morta ali. Por exemplo, aqui nós vamos usar a palha de arroz carbonizado, que sempre é uma medida preventiva contra o aparecimento de algumas pragas e doenças, como por exemplo aquela praguinha chamada Fungus gnats, que eu tenho horror daquele mosquitinho ali, eu já falei isso para vocês, e também para que a gente consiga manter uma umidade mais constante no nosso vaso. Então vamos para o vídeo e já já eu faço mais alguns comentários com vocês. Para vocês terem uma produção de tomates tão bonita como essa que vocês vão ver na imagem, não basta apenas você começar com uma muda de boa qualidade e um solo bem preparado, se você não tomar certos cuidados com a própria planta durante o seu período de desenvolvimento e de produção. E aqui eu deixei algumas coisas importantes, né? Sempre bom ter à mão uma tesourinha de poda, né? Se você precisar remover alguns ramos ladrões ou alguma folha eventualmente que esteja com algum sintoma de praga ou de doença. Uma pazinha para a gente poder fazer um revolvimento do solo e sempre deixar o solo fofo, a gente já vai fazer isso para que vocês vejam logo na sequência. Um pulverizador com um pouquinho de água, também para você manter o seu solo com a umidade adequada. E aqui uma cobertura morta que a gente tem usado bastante, que é a palha de arroz carbonizado. Eu tenho aqui o adubo, que eu já falei para vocês que é importante sempre fazer adubação de manutenção. Hoje eu não vou fazer adubação aqui, porque essa planta foi recém-adubada. Mas para que vocês saibam, né, o que vocês poderiam usar, aqui eu tenho uma parte de humus de minhoca, uma parte de uma mistura de torta de mamona com farinha de osso, uma parte de farinha de casca de banana e meia parte de farinha de casca de ovo. Só meia parte da farinha de casca de ovo, porque a farinha de osso, que está misturada à torta de mamona, também já é uma fonte de cálcio. Tá? Bom, o que é interessante então vocês fazerem? Vocês estão vendo que essa planta está cultivada num vaso auto-irrigável, dá para perceber se eu levantar aqui, ó. Olha aí. E esse recipiente ele tem capacidade para 6,5 litros, mas como nós cortamos para ter o reservatório de água embaixo, aqui ele deve corresponder a um vaso de uns 4 litros mais ou menos, o que é pequeno para um pé de tomate, tá? Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você cultiva um tomate num recipiente pequeno como esse, de manter uma condição muito adequada no solo.
Vocês estão vendo que como a gente está no inverno, ó, o solo fica ressecado e fica meio endurecido em cima. Então, uma coisa que é importante sempre fazer é isso, ó. Você tem que dar uma revolvida no seu solo para deixar ele sempre fofo, tá vendo? Isso aqui ajuda tanto na penetração da água como na mistura dos nutrientes que a gente usa quando faz a adubação, e também acaba dando uma aerada no solo, o que é importante porque as raízes também respiram, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Bom, depois que você der essa afofada na terra, aí o que a gente costuma fazer, né? Sempre usar uma cobertura morta, e nesse caso a gente vai usar a palha de arroz carbonizada aqui por cima. Pode colocar uma camada generosa, preferencialmente aí de uns 2 centímetros de altura mais ou menos, porque eu já falei em várias outras oportunidades que essa camada aqui, ela acaba sendo usada como se fosse um preventivo contra o mosquitinho Fungus gnats, que quando deposita seus ovos no solo, as larvas dele podem atacar as raízes das suas plantas. Olha aí como é que ficou, tá vendo? Aí é sempre legal dar uma umedecida, senão essa palha começa a sair voando, que ela é muito leve. Pronto, ó. Isso aqui também vai ajudar na manutenção da umidade do solo, garantindo uma condição muito mais apropriada para que a sua planta cresça saudável e com frutos lindos como esses. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Vocês viram que linda a nossa produção de tomate? Eu fico muito orgulhoso quando eu consigo compartilhar isso com vocês, porque nós temos aqui pouco mais de 6 meses nessa horta, e ela tem rendido vídeos muito legais que eu tenho conseguido compartilhar com vocês, e é um prazer poder passar um pouquinho daquela experiência que a gente vem acumulando há algum tempo, e também por causa da minha formação em agronomia, né? E eu consiga talvez ajudá-los aí a ter uma horta também saudável na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que se vocês seguirem as dicas que a gente costuma dar aqui, vocês também vão ter possibilidade de ter plantas muito lindas, saudáveis, que vão render frutos muito saborosos aí para vocês. Um grande abraço a todos e não esqueça, hein? Inscreva-se aí no canal, compartilhe aí o vídeo com seus amigos e colegas, acione o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha para ajudar a gente aí a ter cada vez mais motivação para trazer vídeos legais para vocês. Se quiserem fazer alguma sugestão de pauta, dar alguma dica, fazer alguma crítica, por favor, fique à vontade, porque a palavra de vocês sempre tem muita importância aqui para nós. Um grande abraço a todos e até o vídeo da próxima semana.